Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o BTLG, um fundo do setor de logística. Em específico, vou comentar sobre a exposição dele em Americanas. Vou trazer também informações sobre o setor como um todo, a vacância. O gestor trouxe aqui algumas informações bem interessantes que a gente pode usar até para outros fundos, para a gente analisar outros fundos. E no mais, vou comentar um pouquinho sobre a DRE também do fundo, sobre a estabilidade dos dividendos. Então, começando aqui o relatório, a gente vê uma taxa de administração competitiva de 0,9 ao ano. O fundo pagou no último mês 74 centavinhos. Além disso, a cota dele a mercado está aqui na faixa de R$ 94,00. Salvo engano, chegou até ali a R$ 93,00. O valor patrimonial dele está aqui em quase R$ 99,00. Então a gente vê um deságio, certo? Então quem compra hoje o fundo está comprando ele descontado, o que proporciona um yield com o pagamento dele de 74 centavinhos de quase 9,5%, 9,4%. Lembrando que o fundo é um fundo grande, com mais de 200 mil investidores, e tem aqui um prazo médio de contrato de 6 anos e uma vacância atual muito baixa, de menos de 2%, conforme eu vou mostrar ao longo do vídeo. Bom, aqui começando a mensagem do gestor para os investidores, ele destaca que nesse mês o fundo teve uma despesa um pouco maior, fruto da concentração de pagamentos de comissão das locações que foram fechadas ainda em 2022. É um gasto comum, tá? Eu já vi alguns investidores perguntando se isso é corriqueiro dentro dos fundos imobiliários, e sim, quando tem aqui uma locação, principalmente locação grande, contrato grande, tem aqui uma despesa um pouquinho mais alta quanto a isso, mas tudo bem, é por um motivo bom. A vacância, então, está em 2%, e com isso, no final do mês, o fundo possuía disponível para alocação apenas um módulo no ativo BTLG Ribeirão Preto e uma nave no ativo BTLG Cabreúva. Tá? Esse aqui é um pouquinho maior a vacância, 11 mil metros quadrados, mas basicamente é só isso que o fundo tem disponível para alocação. Aqui quanto à gestão técnica, então eles têm tido avanços na regularização para a expansão do ativo BTLG Cabreúva, com algumas soluções sendo analisadas. Essa é a etapa mais sensível e uma vez superada, eles devem ter um prazo de obra mínimo para a conclusão da expansão que já está em andamento. Lembrando, pessoal, que eu sempre falo em todos os vídeos, expansão para fundo imobiliário, claro, num local bom, com prospecção ali de novos inquilinos bons, é sempre muito interessante para o fundo, porque você já tem um ativo, muito provavelmente esse ativo já está pago, o custo da construção para ter a expansão não é tão alto, é baixo, e aí você consegue um cap rate maior, melhora o cap rate médio da carteira, por consequência, no médio prazo você melhora também o dividendo. E aqui ele informa que mais informações serão trazidas tempestivamente aos cotistas no futuro. Aqui ele traz um guidance, ele já trouxe isso no outro relatório, mas para quem não viu, a banda inferior vai ser 72 centavinhos, a banda superior 78 centavinhos, e ele vem tentando manter aqui no meio dela em 74. Aqui agora eu vou comentar um pouquinho da DRE. Para quem não sabe, o fundo começou a fazer essa DRE dessa forma partilhada aqui, que é bem interessante. Então, basicamente, receita contratada é a receita dos aluguéis, FIIs, CRIs, tudo que gera renda para o fundo. E receita imobiliária é um lucro pontual, é uma venda, é algo assim. Então, ele consegue colocar aqui para a gente em duas linhas e com isso a gente consegue ver quanto que ele gerou de caixa efetivamente no mês, vindo de receita contratada e vindo de receita imobiliária, um lucro ou eventualmente um prejuízo, enfim. Então aqui a gente consegue ver também a quebra da receita imobiliária, certo? E a gente nota que ele usou 16 centavinhos aqui no acumulado. Antigamente não tinha essa linha aqui para a gente de resultado acumulado, agora tem, a gente consegue ver e também tem uma noção de capacidade do fundo de manter o pagamento estável ao longo dos meses. Porque se essa reserva aqui ficar muito baixa, pode ser que tenha um mês que o fundo gere um pouquinho menos de receita contratada, dado o descasamento do recebimento dos aluguéis dos inquilinos, e aí teria um vale, um recebimento menor naquele mês. Então essa receita estando alta aqui, acumulada, é interessante. Aqui a gente tem os maiores locatários, Ambev e Braskem. Eu destaquei elas porque são dos fundos que não tem, pelo menos aqui entre os maiores locatários, uma empresa varejista. Isso vem gerando
muito ruído no mercado, e a gente nota que alguns fundos que têm essa exposição um pouquinho maior, eles estão apanhando um pouco mais. Consolidação do mercado logístico como um todo, principalmente em São Paulo. Pessoal, isso aqui foi um estudo que o gestor trouxe para a gente, bem interessante. Então a gente consegue ver aqui nesse gráfico o novo estoque, absorção bruta, líquida e vacância. A gente consegue ver aqui a vacância caindo e ele traz aqui a informação que no mercado de São Paulo teve um novo estoque aqui de 1 a 1,5 milhões nos últimos 3 anos e uma absorção bruta de 2 até 2,5, ou seja, tem uma tendência de baixa. A gente está tendo menos estoque novo do que a absorção bruta está absorvendo. Então a gente tem mais demanda do que oferta, resumindo. E aqui ele coloca que no início a gente viu uma alta demanda no setor de varejo e agora a gente está vendo outros operadores logísticos e de indústrias requerendo esses espaços. Então isso traz uma maior resiliência para o setor, porque você tem uma diversificação maior. E aqui ele traz um estudo de caso de um ativo que teve desocupação e rapidamente foi locado. Bem interessante. Inclusive aqui tem um outro arquivo que a gente consegue ver, mas ele é muito extenso, eu preferi não trazer no vídeo, mas eu recomendo a leitura. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, peço que deixem o like. Lembrando vocês mais uma vez, trago o vídeo aqui para a gente todos os dias, tá? E quem comentar solicitando um vídeo eu dou prioridade. Então aqui a gente vê o mês do reajuste das receitas. A gente vai ter aqui basicamente maio e junho quase 30% e agosto e dezembro também são meses de reajuste mais alto. Diversificação geográfica, que o fundo está em vários estados, isso aqui é sempre bem interessante. Tipologia dos contratos, eu sempre comento com vocês que eu gosto de fundos que tenham sim contratos típicos e atípicos. O contrato típico, que é muito condenado no mercado, pelo menos por alguns investidores, tem o seu valor, porque quando você está no mercado de baixa vacância, como a gente viu acima, de alta demanda, você consegue fazer revisionais positivas, você consegue aumentar o preço do aluguel. Por exemplo, logística, historicamente, tem até um jargão de mercado que desde que logística existe, o preço por metro quadrado é de R$20. Mas a gente viu alguns locatários, alguns fundos locando a 25, 26, até R$28 o metro quadrado. Então, tem conseguido aumentar aos pouquinhos esse aluguel, que é interessante. Então, a gente surfar esse momento. Por outro lado, também é interessante ter o contrato atípico, que traz ali uma maior estabilidade, tem uma multa mais robusta. Enfim, a gente tem aqui o perfil dos ativos, então tem a distribuição. Tipo de multa. Isso aqui é interessante também, porque a gente tem contratos típicos, mas não é por isso que a gente não tem multa, a gente tem multa. Então, 45% dos contratos do fundo, a multa é saldo remanescente, e aqui mais 46% tem multas entre 4 até 18 aluguéis. E só que uma fatia bem pequenininha, 8%, que tem multa só de 3 aluguéis, que seria uma multa baixa. Então, o fundo está protegido nessa questão de multa. Se o inquilino sair e o ativo for bom, ele consegue locar novamente e coloca essa multa no bolso, que vai gerar um lucro extraordinário, que vai gerar um dividendo maior. Aqui está o grande prime, o segredo do fundo. Eu comento isso em outros fundos, tem o Bresco, tem inclusive aquele outro fundo que o ALZR quer adquirir, salvo engano o nome dele é AUBR, algo assim, que é o que? Focar em ativos totalmente last mile. Então, dentro do raio 30 de São Paulo, a gente consegue ver que o fundo tem 8 ativos. E dentro do raio 60, o fundo tem mais 2 ativos. Então, são 10 ativos dentro do raio 60 de São Paulo. E aqui a gente consegue ver a receita. Esses 8 ativos dentro do raio 30 de São Paulo são responsáveis por 41% da receita do fundo. E esses 2 ativos no raio 60 por mais 16%. Então, a gente consegue ver aqui numa conta rápida que o fundo tem 57% das suas receitas dentro desse raio 60, que dificilmente vai ficar vago. Se o inquilino sai aqui, por exemplo, do BTG Log Dutra, o imóvel 5, perto de Guarulhos, rapidamente, muito provavelmente, ele vai ser locado novamente, porque aqui a demanda é muito alta. Então, isso aqui tem um diferencial muito grande para o fundo. Tá? E aqui ele coloca para a gente que mais 20% estão no raio 100
e só os 23% estão fora aqui da cidade, né, do raio ali mais próximo de São Paulo. Aqui tem os imóveis e basicamente do BTLG é isso. Lembrando, fundo de logística é fundo para não dar dor de cabeça, é um fundo também mais defensivo dentro da carteira imobiliária. Então aqui é só uma atualização para vocês. Lembrando sempre, saiu fato relevante, sai uma notícia urgente, eu trago o vídeo o mais rápido possível. E se vocês não querem perder nada, tanto de análise de relatório gerencial quanto fato relevante, se inscrevam, deixem like e comentem. Lembrando que também, pessoal, tem o grupo do Telegram, tá? A gente está tentando lá se ajudar, o grupo está crescendo, está ficando bem legal, é o primeiro link aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, é isso, até mais, valeu!